Boa noite, Sara, tudo bem? Deus abençoe vocês aí.
Boa noite, meus irmãos. É com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que estamos mais uma vez dando essa mensagem por uma live e agradecemos o convite da UMP, da Segunda Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, na pessoa do Felipe. Também quero saudar o reverendo Salviano, que está presente nessa live, a todos os amigos, todos os membros da igreja, todos os jovens, que nós possamos continuar firmes no Senhor. O tempo está fechado, mas os olhos de Deus estão atentos ao povo dele, que está sempre sendo guiado pelo Espírito Santo, que está sendo guiado pelo poder de Deus. Em Atos 1:8, nós vemos que Jesus ele derramou sobre nós o Espírito Santo para que nós fôssemos testemunha tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós temos que continuar firmes no Senhor, continuarmos prosperando com a nossa fé em Cristo Jesus. A palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje, ela está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vai dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez completar mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, que o Senhor tem sustentado a tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor derrama sobre nós as tuas misericórdias e elas se renovam a cada manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor um dia nos escolheu e nos deu, ó Pai, a oportunidade de te servir. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a palavra a ser dita por mim, que o Senhor possa clarear a mente, Pai, dos ouvintes através do Espírito Santo, para que haja compreensão, ó Pai, do texto. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoou com a sua palavra. A palavra de Deus é muito importante, porque ela criou todas as coisas. Quando Deus ali no Éden, ele diz, haja luz, haja trevas. Ali existe então a palavra de Deus, a palavra que vai sustentar a terra, a palavra que deveria ser ouvida por todo mundo. Todos deveriam ouvir a voz de Deus para que fossem guiados. Então, logo os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco, os livros da lei, em que o povo de Deus estava sabendo como deveria lidar com Deus, como deveria lidar com o próximo, como deveria lidar consigo mesmo, nas suas responsabilidades. E a palavra de Deus, ela foi sustentando o seu povo, até que eles pudessem chegar ao objetivo em que o próprio Deus havia determinado. E depois do Pentateuco nós vamos ver os livros históricos, aqueles que vão contar a história do povo de Deus, a trajetória, o povo de Deus sendo liderado por reis, por juízes, e sempre na dependência do poder de Deus. E também nós vamos ver na palavra de Deus os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares,
São livros que têm poesias, linguagem poética, em que muitas vezes o escritor ele vai declarar a Deus o seu amor, vai declarar a Deus a vitória, vai declarar a Deus o perdão, o pedido de perdão. Esses são os livros poéticos. E depois nós vamos ver os proféticos, que são os profetas menores, os profetas maiores. E logo começa o Novo Testamento, que são os evangelhos. Nós temos 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico porque eles têm entre si muitas semelhanças em alguns textos. E nós vemos também o evangelho de João, que faz parte dos evangelhos. E logo em seguida vem o primeiro livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Ele vai narrar a história da igreja primitiva e a igreja que permanece até os dias de hoje. Ali nós vemos vários eventos acontecendo sob o poder do Espírito Santo. E depois nós vamos ter as cartas paulinas, as cartas gerais e também o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o livro que vai contar sobre os finais dos tempos. Então a palavra de Deus, ela foi dada para o homem, para que o homem pudesse conhecer, para que houvesse então a conversão. A palavra de Deus, ela é capaz de converter o homem, ela guia o homem, ela dá direção ao homem, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Então a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela que vai dar vida. Quando Jesus pregava a palavra, havia conversão. Não havia outro modo para que a pessoa fosse convertida se não fosse pela palavra de Deus. Todas as conversões que nós vemos na palavra de Deus é através da pregação, é através da fala, em que as pessoas, os pregadores, os missionários, os evangelistas, eles chegavam numa comunidade e falavam da palavra de Deus, e então havia conversão. A palavra de Deus, ela é muito especial para o homem, e principalmente o homem de Deus. Este texto que nós lemos, em 2 Timóteo 3, 14 a 17, esse texto são instruções de Paulo para o seu filho espiritual Timóteo, o jovem Timóteo, para que Timóteo tivesse uma base, para que Timóteo tivesse uma direção, onde ele poderia recorrer durante a sua vida. E até os dias de hoje, nós vemos que o homem, ele precisa de uma base, ele precisa de um fundamento, para que ele seja uma pessoa de ética, para que ele seja uma pessoa de bons costumes. Ele precisa de uma base, ele precisa de um fundamento, ele precisa de uma educação, ele precisa de uma família, ele precisa de ser educado de forma íntegra, para que ele seja um bom cidadão. Mas existe também o cidadão do céu, que somos nós, o povo de Deus. O cidadão do céu é aquele que deve ser guiado pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Exemplo: quando um jovem vai entrar numa universidade, ele tem que ter por base a palavra de Deus. Quando ele vai aprender uma matéria, quando ele vai aprender uma disciplina, seja qual for a disciplina, ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer uma prova, ele vai ter que passar naquela matéria, mas aquela matéria
ela vai ser também fundamentada de acordo com a palavra de Deus, em que aquele jovem já conhece. A disciplina, mesmo se ela estiver fora do padrão de Deus, o jovem vai ter que estudar para passar, mas ele não vai ter aquela disciplina como a sua regra de fé, porque ele já tem a palavra de Deus. Então, quando um jovem entra na universidade, quando ele entra numa faculdade, ele não pode deixar se envolver por teorias que não revelam Deus. Eles precisam estudar, é claro, mas eles não podem se deixar levar. E assim também em todas as áreas da sua vida. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele tem que ter a palavra de Deus como base, como fundamento. Ele tem que ter a palavra de Deus na sua mente, no coração, porque senão ele vai viver perdido, ele vai ser corrigido, ele vai passar a sua vida sendo corrigido por Deus, ele vai sofrer mais se ele não conhecer a fundo a palavra de Deus. Então, Paulo vai dizer aqui para Timóteo qual deveria ser a base, então, o fundamento para que Timóteo fosse um homem habilitado para toda boa obra. Tudo que nós fazemos deve ser de acordo com o que Deus manda. Isso se chama de cosmovisão bíblica. Eu vou olhar para o mundo através da palavra de Deus. Eu vou olhar para a política através da palavra de Deus. Eu vou olhar para a educação através da palavra de Deus. Eu vou olhar para a família através da palavra de Deus. Então, eu preciso a cada dia mais me fundamentar na palavra de Deus. Eu não posso viver sem ela. Porque quando a igreja começa a viver fora da palavra de Deus, ela muda o seu rumo, ela muda a sua trajetória. Assim foi a igreja na época da Reforma Protestante. A igreja estava seguindo por caminhos errados. A igreja estava implantando ali doutrinas erradas. A igreja estava plantando ali ensinamentos errados, inclusive a prática do perdão de pecados, em que as pessoas deveriam pagar pelo perdão dos pecados. Então vem Lutero e ele vai pregar as 95 teses para que fosse contra as indulgências que eram a prática de perdão de pecados através de uma súmula papal em que as pessoas pagavam pelo perdão de pecados. O que quer dizer isso? A igreja estava fora do padrão bíblico. Lutero ele vem então e contesta, ele protesta contra os ensinamentos da igreja. E outra coisa importante que Lutero vai fazer, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, porque a Bíblia não era lida pelo povo, a Bíblia não era pregada autêntica e verdadeiramente ao povo, aos fiéis. Então não havia entendimento, não havia conversão. A Bíblia não era regra de fé e de prática. Lutero vem então, traduz a Bíblia, começa então a propagar a palavra de Deus. Surge então a Reforma Protestante e a partir dali novas conversões começam a surgir. Então a palavra de Deus é tão importante que Paulo vai dizer para Timóteo: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Então Paulo vai dizer para Timóteo: olha, você já foi ensinado pela sua avó Lode, pela mãe Eunice, você foi educado na justiça, você já ouviu da palavra de Deus, agora permanece naquilo que aprendeste, sabendo que o que aprendeste vai te levar à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a palavra, ela traz salvação. A palavra de Deus, ela traz a revelação de Cristo Jesus a nós. Somente pela palavra o homem pode entender para crer. Ele pode entender o verdadeiro significado do seu eu e ele começar então a desfazer do seu verdadeiro eu e começar uma vida nova com Cristo. Isso se chama conversão. É a palavra de Deus que vai dar esse norte, essa direção, e o Espírito Santo que vai envolver aquele homem e vai iluminar a sua mente para compreender a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é importante em todas as situações do povo de Deus. A palavra é importante. Para que ela é importante? Paulo vai dizer aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então ela é útil primeiramente para o ensino, tanto o ensino para a criança, quanto o ensino para o novo convertido, quanto o ensino para aqueles que já estão há longo tempo de estrada na fé. Em Deuteronômio 6, o povo de Deus vai ser alertado a guardar no coração as palavras e também transmitir aos filhos, quando eles estiverem assentados, quando eles estiverem deitados, quando eles estiverem andando pelo caminho, eles deveriam falar da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é útil para o início da educação, o ensino infantil. A palavra de Deus é útil para aqueles que estão iniciando a fé. Eles devem ser exortados, eles devem ser ensinados, devem ser doutrinados. Para isso existe a classe de catecúmenos, né? Em que os novos na fé vão começar a aprender, e ela também vai desenvolver um ensinamento para nós nos dias de hoje. Ela jamais passará o ensinamento. O ensinamento da palavra de Deus é algo que ninguém pode tirar de nós. Ela é útil para a nossa vida em todas as áreas que nós temos. Se o jovem vai procurar alguém para casar, ele vai procurar de acordo com a palavra de Deus. Quando ele vai se relacionar com essa pessoa escolhida, ele vai se relacionar de acordo com a palavra de Deus. Quando ele vai casar com essa pessoa, ele vai casar de acordo com a palavra de Deus. Para que isso? Para que ele não sofra correções, para que ele não sofra querendo andar por outros caminhos, para que ele não case fora da palavra de Deus, fora da permissão de Deus, e não sofra consequências com aquilo, seja na família, seja no estudo, seja no trabalho. O jovem, né, e a igreja em geral, ela deve testemunhar que realmente conhece a palavra de Deus. Por isso que ela é útil para o ensino, ela vai nos ensinar todas as coisas. E outra utilidade da palavra de Deus vai dizer que ela é útil para a repreensão. Nós vivemos numa geração que tem dificuldade de ser repreendido. Desde cedo a criança, ela não gosta de ser repreendido. Nessa nova geração que nós estamos vivendo, a criança, ela começa a crescer cheia de mimos, né? Ela começa a crescer sem repreensão, ela começa a crescer sem regras, e aí ela começa a virar um adolescente, um jovem, um adulto, que ela pode sofrer correções, que ela pode sofrer repreensões severas, não só da palavra de Deus, mas também do mundo em que ela vive.
se ela não foi um bom aluno em sala de aula, se ela não respeitou o professor, se essa pessoa passou, de qualquer maneira nas disciplinas, nas matérias, uma hora ele vai ter que acertar a conta, uma hora ele vai arcar com as consequências, e na maioria das vezes, sabe quando? No mercado de trabalho, em que ele é inserido no mercado de trabalho, e ele é chamado a atenção do patrão, ou ele é exortado pelo patrão, ou ele é exortado até mesmo por alguém que está negociando com ele, e ele vai assustar, porque ele nunca foi repreendido, ele nunca foi ensinado, ele nunca obedeceu ninguém, e muitas vezes é no mercado de trabalho que esse jovem vai ser então surpreendido. E para que isso não aconteça, o jovem deve estar conectado à palavra de Deus. Por quê? Porque ela é útil para a repreensão. Se ele estiver com a palavra de Deus na mente, se ele estiver com a palavra de Deus inserida no seu ser, porque nós só vamos lembrar daquilo que nós lemos, nós só vamos lembrar daquilo que nós temos proximidade, nós só vamos lembrar, daquilo que nós temos convivência. O que eu quero dizer com isso? Na hora da dificuldade, você não vai lá abrir a sua Bíblia, na hora de uma decisão que você tem que tomar no trabalho, na família, na sociedade, você não vai lá abrir a Bíblia e vai dizer assim: espera um pouquinho, antes de eu tomar essa decisão, deixa eu ver se eu acho aqui na palavra de Deus. Não, muitas vezes as pessoas não vão esperar, Você está num ambiente de trabalho, você não sabe como agir, você não vai ter oportunidade de ir lá procurar na palavra de Deus. Então ela tem que estar viva no seu coração, ela tem que estar viva para quê? Para que o Espírito Santo vá te repreender de acordo com a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi um exemplo de que a nossa mente é como se fosse uma biblioteca. E o Espírito Santo, quando ele vai usar a nossa vida, ele vai entrar nessa biblioteca para mostrar para nós a realidade e as decisões que nós vamos tomar. Mas se essa biblioteca estiver vazia, ou se ela estiver cheia de coisas que não valem a pena para a sua vida, que não é a palavra de Deus, essa biblioteca para você, que é a sua mente. Você viverá como um homem, você viverá como uma pessoa. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar nessa biblioteca, ela tem que estar aqui dentro da sua mente, para que quando o Espírito Santo vier, ele vai iluminar a sua mente, e você vai lembrar da lição que você teve sobre determinado texto, daquela lição que você teve sobre determinado ensino, daquele sermão que você ouviu e você acompanhou expositivamente, e você gravou no seu coração, guardou na sua mente, você teve proximidade com a palavra de Deus, então você foi repreendido pelo Espírito Santo antes de ser corrigido. Então ela é útil para o ensino e ela é útil para a repreensão. Você vai ser lembrado, você vai ser repreendido daquilo que você já sabe. Você não pode ter a desculpa: eu não sabia. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, A própria palavra vai dizer isso. Então, você ser um alienado da palavra de Deus também não é desculpa para você poder pecar, para você poder errar, A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você está habilitado para conhecer a palavra de Deus. É como um motorista, quando ele tem a sua carteira, a sua habilitação. Ele pega a sua habilitação e ele está apto para dirigir.
E se ele receber uma multa de trânsito, ele não pode virar para o guarda, para o policial e dizer assim: eu não sabia que era errado cortar em faixa contínua, eu não sabia que era proibido estacionar numa calçada. Ele não pode dizer que não sabia. Por quê? Porque ele está habilitado. Quando a pessoa está habilitada, isso quer dizer que ele tem que conhecer a lei, ele tem que conhecer a palavra, e o Espírito Santo vai te habilitando para isso. Então ela é útil para o ensino e útil para a repreensão. Mas ela também é útil para a correção, né? Ela corrige as pessoas. A palavra de Deus, ela vai corrigir aquele que está errado, que está no caminho errado. O Espírito Santo, ele vai agir na vida dessa pessoa. O crente, ele não é castigado, né, como no Antigo Testamento, porque Jesus Cristo foi o castigo que nos trouxe a paz. O castigo estava sobre ele, né, mas ele nos trouxe paz. Então a igreja, ela não é castigada como no Antigo Testamento. Hoje a igreja, ela é corrigida, porque Jesus Cristo já pagou por nós todo o castigo da lei, todo o castigo que ele deveria a cada dia mais, o castigo que Jesus Cristo veio pagar por nós. Então a palavra de Deus, ela é útil para a correção. Quando nós estamos extraviados, quando nós estamos no caminho errado, quando nós não estamos de acordo com a palavra de Deus, ela nos corrige através do Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo nos toca. E ela também é útil para a educação na justiça. Então, a pessoa que é justificada por Cristo Jesus, ela recebe da palavra uma educação. Ela vai ser educada para viver em toda boa obra. Ela vai ser educada para viver em novidade de vida. Ela vai ser educada para ser uma pessoa justa de acordo com a palavra de Deus. Isso é educação na justiça. A palavra vai te habilitar e vai te educar na justiça. E ele vai terminar dizendo no verso 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela vai nos aperfeiçoar, ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir, ela vai nos educar na justiça. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para sermos pessoas melhores do que ontem. Nós não podemos viver no marasmo, nós não podemos viver numa estaca zero, né? Nós não podemos viver assim. Conheci a Jesus Cristo, estou convertido, escolhi o meu lugarzinho dentro da igreja, pronto, estou salvo. Não, você precisa ser aperfeiçoado, você precisa ser santificado. E o que quer dizer isso? A palavra de Deus, ela vai te aperfeiçoar. Por quê? Porque o mundo está avançando no pecado. O diabo, os seus anjos, o mal está cada dia mais se aperfeiçoando para tentar derrubar a igreja. Mas Deus, ele nos educa na justiça para que nós possamos nos aperfeiçoar também, para que nós não caiamos também no pecado, para que nós não caiamos na cilada do inimigo. Então a palavra de Deus, ela é importante para o povo, para a igreja, para os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos atravessando uma pandemia em que nós não podemos frequentar a igreja, não podemos ter aglomeração em muitos lugares. Mas o que ainda nós temos dentro das nossas casas?
A palavra de Deus. O que nós temos dentro de nós? O Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar base para continuarmos a viver. Ela vai dar base para que nós possamos atravessar por estes momentos e crescer mais ainda. Ela vai nos dar base para compreender o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a igreja. Então você não pode desapegar de Deus. O templo está fechado, que eu vou fechar a minha Bíblia e vou só abrir depois que o templo abrir. Claro que não. A palavra de Deus, nós devemos ter nela. O salmista vai dizer lá no Salmo 1 que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, ter prazer na lei de Deus, ter prazer na sua palavra, a lei de Deus, a palavra de Deus, que vai nos habilitar a cada dia mais a vivermos neste mundo, vivermos de forma digna, de forma correta, de forma em que nós não vamos ser corrigidos diariamente por Deus, né? Corrigidos porque nós não estamos querendo ler a palavra, querendo guardar no coração. Então que Deus abençoe a nossa vida. Pratique o culto doméstico, pratique a sua devocional diária, a sua meditação diária, leia a palavra de Deus, não seja um alienado das coisas que estão acontecendo, porque a palavra de Deus, ela vai dirigir o... Então que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo, que Deus continue nos sustentando a cada dia mais o ensino, a repreensão, nos dando cada dia mais a correção, nos dando a cada dia mais através da sua palavra. Nós temos que ler. Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a sua palavra. Ouça as pregações, principalmente pregações da Igreja Presbiteriana do Brasil, as pregações reformadas, expositivas, aquelas que não vão causar dúvidas no povo de Deus. Deixe claro outras igrejas sérias também. Desde a minha infância, sou nascido e criado na Igreja Presbiteriana. É uma igreja que realmente ela pratica a palavra de Deus na escola dominical, ela pratica a palavra de Deus na EBF, ela pratica a palavra de Deus no sermão, em todos os lugares, né, em que a palavra de Deus é pregada. Nós temos condições de nos fortalecer a cada dia mais. Então não desista dessa luta, permaneça firme na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a igreja, que Deus fortaleça cada vida, para que nós possamos atravessar por essas provações e sairmos mais forte. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é o nosso guia, a nossa direção, nos dá vida e nos dá cada dia mais, ó Pai, a alegria que nós temos de Te servir. Abençoe o Teu povo que está passando por estes momentos, ó Pai. Uns momentos em que nós não podemos cultuar juntamente uns com os outros, fisicamente, ó Pai, mas sabemos que estamos unidos pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo. E essa união nos fortalece a cada dia mais, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que estamos unidos pelo sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz. E ainda temos a Tua palavra e o Espírito Santo Consolador, que nos anima a cada dia mais e mais. Prepara, ó Pai, a Tua igreja, para que nós possamos sair dessa prontos para a batalha, prontos, ó Pai, para uma novidade de vida, prontos para encararmos, ó Pai, novos desafios que teremos pela frente. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça cada um de nós.
Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Agradeço o convite da UMP, da Segunda Igreja, a oportunidade, ao reverendo Salviano também, aos membros da igreja e demais ouvintes. Que Deus continue fortalecendo a vida de cada um, para que nós possamos sair dessa melhores, porque Deus tem um propósito para cumprir na vida da igreja. Não fique para trás, fortaleça na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.